Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o nosso software de recuperação de impostos e segregação de receitas, o Recupera Simples. É um dos softwares mais completos do mercado para essa finalidade e ele atende tanto o Simples Nacional, empresas do lucro presumido e lucro real e também pessoas físicas. A gente chama de oportunidades de trabalho. Então, o software ele tem toda a metodologia de trabalho já para trabalhos que mais funcionam, trabalhos de recuperação de impostos propriamente dito, e o trabalho de segregação também de impostos. Como funciona na prática? Hoje são 15 ferramentas distribuídas em cada menu desse aqui. Então, para o Simples Nacional, o que a gente tem aqui? A gente tem a calculadora de PIS e COFINS monofásico. Essa calculadora serve para quê? Serve para facilitar a geração do diagnóstico, do pré-diagnóstico, né? Então, para trabalhos do monofásico, do PIS e COFINS monofásico, você não precisa ter que pedir o XML dos últimos 5 anos, basta você entrar no ECAC, baixar os PGDAs dos últimos 5 anos, que vai demorar 2 minutos, jogar aqui dentro, ele vai saber o segmento da empresa, qual que é a estimativa daquele segmento, se a contabilidade já segregou, PIS, COFINS, né, e se tem mais alguma coisa para ser segregado. Então aqui ele te dá todo o passo a passo de como ser feito. Você vai apenas importar o PGDAs e depois gerar o diagnóstico e emitir o contrato. Aí sim, depois você vai fazer o quê? A recuperação. E é dentro dessa ferramenta aqui, ó, recuperador de PIS, COFINS monofásico. Você vai fazer o quê? Você vai importar as mercadorias, né? Importar as notas fiscais através de XMLs, através do MFD, do SAT, Sintegra. Ele vai fazer toda a auditoria de classificar automaticamente o que é monofásico e vai te dar um diagnóstico para você apenas lançar as retificações no ECAC e encerrar o trabalho. Coisa muito simples, tudo muito didático. Seguindo aqui, a gente tem o segregador de PIS, COFINS e CMS-ST. Aqui, essa ferramenta, o software você vai importar todo mês as notas fiscais e gerar os demonstrativos das receitas separadas de forma através do CFOP e através da NCM, CFOP para SMS e NCM para PIS e COFINS. Ele vai te ajudar, ele vai acelerar, ele vai gerar um relatório, você vai lançar no PGDAS esse relatório segregado. E seguindo aqui, a gente tem um recuperador de PIS, COFINS ST para cigarros. Então, para quem não sabe, PIS e COFINS também tem substituição tributária e a substituição tributária PIS e COFINS para cigarros é um valor altíssimo e esse valor altíssimo você pode estar recuperando. Então, é um PIS e COFINS totalmente fora da curva, muito alto. Basta você importar os PGDAs, os XMLs, né, as notas fiscais em XML, você vai importar e o próprio software vai analisar. Então precisa ser revendas, né? Revendas de cigarro que tem direito a essa oportunidade. Ele vai montar automaticamente os cálculos do que for venda de cigarro e você pode lançar esses valores lá no e-processo para requerer a restituição. Então, seguindo aqui, a gente tem a última ferramenta do Simples Nacional, que é o corretor mensal de XML. O que essa ferramenta faz? Ele simplesmente é um segregador mais sofisticado, mais evoluído. Ele separa automaticamente o PIS, COFINS e o CMS-ST do Brasil inteiro através das NCMs. E ele te dá a possibilidade também, além de emitir o relatório das separações da receita de forma automatizada, ele te dá também a possibilidade de corrigir o XML. Então ele vai passar um pente fino no seu XML. Então você vai importar todo mês, usar arquivo XML e passar aqui no pente fino do sistema e vir aqui corrigir XMLs. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um pente fino e vai te entregar o XML com acesso desde PIS, COFINS e CMS do Simples Nacional, todas corrigidas. Então você vai poder importar para o seu software fiscal para apurar o imposto diretamente nele. Em vez de ficar lançando no PGDAS ou fazendo por outros softwares, você vai utilizar esse módulo para passar o pente fino e corrigir todas as tributações, né, através da inteligência embarcada nessa ferramenta, e você vai jogar para o seu software fiscal. Para quê? Para ele fazer a apuração correta. A partir desse momento,
quem vai fazer a apuração correta vai ser o sistema fiscal. E você vai poder provisionar, jogar as provisões para a contabilidade corretamente, dos pagamentos, né, das provisões, e também ter toda a relação, todo o histórico certinho dentro do seu sistema fiscal, porque o objetivo dele é esse. O objetivo dele é integrar para o seu sistema fiscal uma apuração muito mais correta. Seguindo aqui, a gente tem o presumido e real. Eu vou dar uma resumida mais objetiva aqui, porque são muitas ferramentas. Então, no presumido e real, tem trabalhos administrativos e tem trabalhos judiciais. Então, aqui tem a recuperação do INSS sobre verbas indenizatórias. Eu importo basicamente o arquivo MANAD e ele vai me dar a apuração de forma automática. Eu vou apenas setar a rúbrica que eu entendo que não deveria ter pago o INSS patronal. Então eu posso separar o cálculo judicial, eu posso fazer as separações dos cálculos de forma judicial e também de forma administrativa, e ele monta os cálculos separados aqui na hora de emitir o relatório, e ele atualiza com a Selic também. Seguindo aqui, eu tenho o módulo do INSS acima do teto, aquela tese dos 20 salários mínimos. Aquela tese ela já foi judicializada, né? O contribuinte não ganhou esse trabalho judicial aqui. Quem ganhou foi o fisco. Porém, empresas, né, que têm ações que, junto a sindicatos e associações, elas podem estar pleiteando por via judicial, que é o que foi, que é o que está acontecendo hoje. Ou então o STJ permitiu que empresas que entrou na época com ação, elas podem estar fazendo cálculo. O sistema vai estar te ajudando a fazer esse cálculo, importando apenas o arquivo MANAD. Ele vai verificar as bases que tributaram o INSS e fazer o deparo de 20 salários mínimos e montar para você o cálculo com a Selic. Basicamente, você vai apenas importar o arquivo MANAD e gerar um relatório, né, de cálculo. Seguindo aqui, a gente tem a exclusão, a famosa exclusão do CMS tese do século, né? Então, aqui é um trabalho 100% administrativo, exclusão do CMS da base de cálculo PIS/COFINS. Basicamente, o software vai fazer tudo para você aqui, praticamente tudo, né? Você vai importar os arquivos FD contribuições, seja ele detalhado, consolidado do FD do lucro presumido, do lucro real, e também o SPED CMS, caso for lucro presumido, que aí a nossa ferramenta é a única do Brasil que consegue fazer tudo através do SPED, sem necessidade de XMLs. Eu reescrevo o arquivo aqui, ó, ele arruma produto, nota, de acordo com a sua normativa, ele me entrega pronto, ele te entrega os 60 arquivos prontos dos últimos 5 anos, ou se for mais, né? Mas geralmente a administrativa só pode 5 anos. Então você pode gerar o arquivo. Se for judicial, você não precisa gerar um arquivo, você apenas importa os FDs e imprime os relatórios, tanto da apuração quanto da atualização da Selic. Seguindo aqui, eu tenho a tese filhote, que é um trabalho judicial, né, exclusão do CMS do ISS, melhor dizendo, exclusão do ISS da base de cálculo PIS/COFINS. Isso aqui é um trabalho judicial, que você vai apenas importar os arquivos FDs contribuições, e o sistema vai emitir toda a apuração pronta, simples assim, e atualização do crédito, né, pela Selic. Seguindo, eu tenho outra tese filhote que também é judicial, não é judicial, exclusão do PIS/COFINS da própria base. Mesma coisa, eu vou apenas importar o arquivo FD contribuições e eu vou tirar as memórias de cálculos, né? O cálculo vai estar aqui da exclusão do PIS/COFINS da própria base e também a atualização monetária da Selic, tudo de forma simples e automatizada. Seguindo aqui, eu tenho o recuperador de PIS/COFINS ST de cigarros para lucro presumido do lucro real. Da mesma forma que uma revenda de cigarro que está no Simples Nacional, se ela tiver no lucro presumido ou lucro real, ela também tem o direito de recuperar aquele PIS/COFINS ST que ele é super, hiper tributado. Então, você tem condições também de pedir isso aqui administrativamente. Apenas da mesma forma do Simples Nacional. Você vai importar os XMLs, ele vai ele vai separar o que é cigarro e vai gerar memória de cálculo, apuração, para você anexar no e-processo. Voltando aqui, eu tenho para o lucro real e presumido, eu tenho a ferramenta de recuperação de PIS/COFINS monofásico do lucro presumido. Então, essa ferramenta serve para distribuidoras de cosméticos, distribuidoras de bebidas, essas empresas que só vendem farmácias, são
Essa ferramenta foi feita para empresas que estão no lucro presumido, que vendem apenas produtos tributados e monofásicos. Não pode ser empresas que vendem produtos com outras tributações de PIS e COFINS, por exemplo, alíquota zero, suspensão. O software não tem essa regra tributária para presumido, tá? Ele só te ajuda a recuperar para tipos de empresas que vendem produtos tributados e produtos monofásicos. E não, você pode, por incrível que pareça, existe crédito nessa oportunidade aqui para cosméticos, farmácias. Não dá certo para supermercado, porque o supermercado tem alíquota zero, tem suspensão, tributado, tem monofásico, né? Então tem que ser especificamente para empresas que vendem produtos tributados e monofásicos. Como que você faz esse trabalho? Simplesmente você importa as FDs contribuições e importa os XMLs. Ele vai cruzar e vai te dar exatamente o relatório resumido. Esse relatório aqui vai te dar a apuração de crédito, a memória de cálculo e atualizada também com a Selic, e vai te dar o relatório de retificação para você ajustar lá na FD Contribuições. Lembrando que tem que ser uma FD Contribuições do modelo consolidado, que é aquele modelo que tem apenas as linhas de CFLP, faturamento por CFLP versus CST. Então, vai ser muito útil para esse tipo de perfil de empresa. Seguindo aqui, eu tenho também a ferramenta para fazer segregação mensal das empresas que eu recuperei com o perfil que eu tinha dito, né, que vendem produtos tributados e monofásicos. Então, eu tenho a opção de segregar também, gerar o relatório. Então, isso aqui, simplesmente, eu vou importar as notas fiscais dos arquivos XML e ele vai separar por tributação as receitas para poder lançar no FD Contribuições corretamente, né, e não pagar imposto de PIS e COFINS a mais. E, seguindo aqui, eu tenho uma ferramenta de créditos de PIS e COFINS, Lei 10.833, que são os famosos créditos verdes e créditos de insumos. Então, essa ferramenta aqui, ela é um pouco mais evoluída, porque a gente está falando de analisar créditos da Lei 10.833. Primeiro que não existe forma de automatizar isso, tá? Então, o que o sistema trouxe aqui para facilitar? Primeiro, ele me dá a opção de importar o arquivo FD Contribuições. Para quê? Para mim verificar o que já aproveitou, para mim pedir apenas o excedente do que não aproveitou e eu entendo que possa estar aproveitando. Aqui, o SPED contábil ele vai me ajudar a importar as despesas contábeis para mim poder também setar dentro do sistema as despesas, os lançamentos de despesas que eu entendo que possa ser insumo, né? Então, por exemplo, depreciação. Depreciação é uma despesa que só está na contabilidade, não está em nenhum arquivo FD Contribuições, nem SPED ICMS. Então, se eu importar o SPED contábil, eu posso localizar a despesa de depreciação para me marcar ela e o sistema montar o cálculo do crédito. Mas primeiro eu tenho que analisar no FD Contribuições se a empresa já aproveitou o crédito das depreciações. Isso é apenas um exemplo, tá, pessoal? Às vezes também tem despesa de aluguel, que ela está apenas no SPED contábil. Então eu importo o SPED contábil, marco a despesa de aluguel e ele vai montar todos os últimos 5 anos de pagamento de aluguel e eu posso marcar ele, vai me gerar o diagnóstico. Então eu posso importar também o SPED ICMS. Para quê? O SPED ICMS eu posso analisar as despesas de notas fiscais que não foram aproveitadas do crédito de PIS e COFINS. Então, eu posso também setar isso aqui como insumo, como despesa de construção e etc. E por último, eu posso importar os XMLs de entrada se eu não tiver nada, nenhuma nota fiscal para importar. Isso aqui é apenas um plano C. E após isso, eu emito o diagnóstico do valor do crédito, emito o relatório de retificação. Lembrando que essa ferramenta, e o Perticomp também, lembrando que essa ferramenta não gera retificação, não gera aquele retificador, ele gera um relatório simples de retificação aqui para mim poder lançar manualmente no FD Contribuições. Ok, pessoal? Então essa ferramenta vai me ajudar muito nesse tipo de trabalho dos créditos de insumos do PIS que eu fiz para a empresa do lucro real apenas. Do lucro presumido não pode fazer esse trabalho. Tá bom? E aqui eu tenho essa tese judicial. Esse aqui é um trabalho administrativo, né? Essa ferramenta, e essa ferramenta é um trabalho judicial. A ferramenta do PIS e COFINS, lei complementar. Isso daqui é simplesmente uma tese judicial onde nessa época dessa lei complementar, foi permitido às empresas aproveitarem o crédito, ou seja, foi zerado o PIS e COFINS do diesel na época
lá na pandemia e por um período, e foi permitido aproveitar esse crédito desse diesel, né, das aquisições desse diesel. Nesse intervalo surgiu a tese dos diesel, dos postos, né? Então, posto de combustível, através dessa tese aqui, ó, a medida provisória e a lei complementar, eu consigo estar no período, eu tenho um período de 30 dias, de 90 dias, né, onde a lei ela pode ser modificada. Então, nesse período, você pode estar aproveitando os 3 meses de aquisição de diesel. Aqui no próprio sistema, você vai importar apenas o FD, contribuições, e aqui ele me mostra também, é bem bacana, ó, tem um informativo sobre como funciona a tese. Ó. Essa tese aqui, a lei complementar foi em 11 de 2022, onde reduziu a zero o PIS/COFINS sobre o diesel. E aí, o que aconteceu? Depois, em 17 de maio de 2022, eles fizeram a medida provisória falando que não poderia aproveitar esse crédito as empresas que são revendas de diesel, que são os postos, né? Porém, tem um período para valer a efetivo, para valer a medida provisória. Então, nesse período, tem um crédito muito alto que pode estar discutindo ele judicialmente. Não recomendo fazer isso aqui administrativamente, mas solicitar por vias judiciais. E, para encerrar, a gente tem a nossa ferramenta aqui para o cálculo do INSS acima do teto para pessoas físicas. Então, engenheiros, enfermeiros, farmacêuticos, quem mais? Médicos, professores, principalmente médicos e professores, tem bastante oportunidade, né, dentro dessa ferramenta aqui, né? Por que tem oportunidade? São aqueles profissionais que tiveram ao longo dos últimos 5 anos 2 empregos ou mais. Esses 2 empregos ou mais, ou prestação de serviço sem vínculo empregatício, que contribuiu ou reteu o INSS, ele pode simplesmente estar solicitando o que ultrapassou o teto. Às vezes a pessoa ela ganha mais do que o teto do INSS, né, da aposentadoria, e ela está lá sendo descontada o seu INSS acima do teto, e o INSS não fala isso, ele simplesmente pega esse dinheiro. Onde que existe essa oportunidade? Quando você presta serviço para diferentes empresas e elas não conversam entre si, né, para poder descontar o seu INSS em cima do teto máximo que você já descontou em outra empresa. Então, como que faz isso? Muito simples, você vai apenas acessar a ferramenta e aqui ele me explica, né, ele explica como que baixa o arquivo, né, tem uma instrução para como baixar o arquivo CNIS. O arquivo CNIS você baixa lá no Meu INSS com o seu GOV, a senha GOV, e você vai importar aqui esse arquivo CNIS, que é o extrato em PDF, e o sistema vai montar automaticamente o cálculo e já te falar exatamente se você tem crédito ou não, se teve mais de um vínculo, e se esse vínculo trabalhista ou de prestação de serviço ele ultrapassou o INSS. Então a regra já está tudo pronto no sistema, basta você apenas importar o arquivo CNIS, montar a apuração e gerar o cálculo aqui. Tendo o crédito, basta você lançar na Perdiccomp e solicitar a restituição da pessoa física. Funciona e muito esse trabalho. Bom, pessoal, veja que são muitas ferramentas, muitas oportunidades, e a plataforma em si ela é muito prática de trabalhar. Simplesmente você pode subir os arquivos em Note, ela é muito robusta. Você pode instalar em um notebook, não precisa ser um computador, supercomputador, né? Qualquer computador de acesso à internet você pode estar instalando, preferível até que instale em notebook por conta da mobilidade. E você também, a gente é a única empresa que está no híbrido, né? Ou seja, você pode também contratar um acesso web. Então você pode instalar no seu computador para ter uma super velocidade, né, do software, ou então você pode contratar o acesso web e ter o sistema por navegador, acessar o sistema via navegador web, tá bom? Então, todos têm, é claro que tem um pró e o contra. O sistema, quando ele está instalado no seu computador, pelo fato de recuperação de ser 5 anos, milhões de arquivos que precisam ser processados, é muito mais rápido, por incrível que pareça, é muito mais rápido no desktop. Qualquer software de recuperação tributária que seja online é muito lento. Então, o nosso também ele vai ser um pouco mais lento mesmo, normal, a depender do tamanho da empresa que vai ser importado os arquivos. Então, você pode escolher se você quer ficar na web
ou se você quer ficar instalado no seu computador. Então o software ele te dá múltiplas escolhas e também te dá múltiplas possibilidades, não tem limitação de empresa, e ele te dá a possibilidade de trabalhar e ofertar serviço de recuperação tributária para empresas do lucro real, lucro presumido, simples nacional e pessoa física, e também ele vai te dar possibilidades para trabalhar com indústria, serviço, comércio, né? Então é muito importante entender onde o software vai te ajudar, e ele igual eu disse no começo do vídeo, a ferramenta ela é uma das mais completas do Brasil, só que ela tem um grande diferencial, que é a sua velocidade e a sua facilidade de uso.